Muitas vezes nós também passamos por momento difícil, muitas vezes nós choramos, muitas vezes derramamos lágrima, muitas vezes nós somos injustiçados, muitas vezes nós somos perseguidos, muitas vezes Satanás usa pessoas para nos machucar, para nos ferir, para sangrar o nosso coração, muitas vezes nós sentimos como se estivesse na cinza. Mas quando nós se levantamos debaixo, sabemos do projeto que Deus tem para nós. Talvez a bola para alguém, mas o Senhor me deu graça, me deu uma palavra para que eu pudesse estar compartilhando com os irmãos. Quero que você receba essa palavra no teu coração, no teu espírito. Deus falou poderosamente comigo através dessa palavra. E uma das coisas que quando eu iniciei, quando Deus me chamou para o ministério, e que o Senhor falou que ia me ungir como um pastor, eu sempre trabalhei nos bastidores, nas portas, em todas as áreas, mas nunca no altar, no púlpito. E quando comecei a me preparar pelo chamado que Deus me deu, uma das coisas que batia forte no meu coração, falei: Deus, que eu necessito do Senhor, sobre um momento de aconselhamento. Como que você aconselha as pessoas? Como que você direciona as pessoas? Como que você trata dos problemas das pessoas? Como que você soluciona situações adversas que vêm até a você? Como líder, como que você pode ajudar as pessoas? Ou seja, como que eu posso? Porque se eu dou uma direção errada, se eu dou um conselho errado, se tomo uma decisão errada, isso vai causar um dano, um transtorno, uma consequência na vida das pessoas, na família, do empresário, de homens, mulher, de um estudante, de um médico. São tantas pessoas que nos procuram. Mas algo que o Espírito Santo falou no meu espírito, e eu coloquei como tema essa mensagem: o valor do conselho. O valor do conselho. Ou seja, nós precisamos viver o conselho de Deus. Há um texto na palavra do Senhor em Provérbios 15, 22. Eu quero compartilhar em cima desses versículos com os irmãos aqui. Provérbio 15, 22 diz assim: onde não há conselho, frustra-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelece. Amém. Queridos, quando você vasculha esse versículo, quando você vasculha a palavra de Deus, nós conseguimos tirar muitas pérolas, muitas pepitas preciosas para nossas vidas. O valor do conselho, o valor de ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus. Deus está dizendo, porque muitas vezes nós somos frustrados por causa de nós tomarmos algumas decisões erradas, tomar algumas decisões precipitadas, agir muitas vezes nas nossas emoções, no nosso sentimento, agir muitas vezes pelas nossas almas, e nós precisamos tomar decisão pelo Espírito, precisamos tomar decisão pela palavra de Deus, precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia está dizendo: se você fracassou por causa de falta de conselho, orientação de um conselheiro, muitas vezes nós fracassamos, muitas vezes nós tomamos alguns conselhos errados. Sabemos que o plano bem sucedido, quando nós temos bons conselheiros, pessoas, homens e mulheres de Deus que podem nos aconselhar. Então, quando eu e você temos bons conselheiros, pessoas que têm intimidade com Deus, que se relacionam com Deus, pessoas que são canal na mão do Senhor para nos orientar, isso há segurança, isso há paz, isso há alegria. Quando você está numa multidão de conselheiros, de homens e mulheres de Deus. Se nós tomarmos algumas decisões por impulso, pela nossa razão, pelo nosso sentimento, isso pode causar transtorno, dor e consequência muito grande, perca
no nosso dia a dia, seja como empresário, seja como homem e mulher de negócio, seja uma decisão na família, seja uma decisão no trabalho, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos na Bíblia 66 livros, e nós temos ali 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Quantos escritores escreveram esse livro? A Bíblia fala que foram, os estudiosos nos contam que foram 40 escritores que escreveram a palavra do Senhor, tiveram a revelação da palavra de Deus, e todos eles foram inspirados pelo Espírito de Deus. Então nós temos o maior manual para nós tomarmos as nossas decisões em cima da palavra de Deus, em cima daquilo que homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo traz luz aos nossos corações. Então isso significa que você tem nas suas mãos um compêndio de conselhos. Nós temos ali uma biblioteca de livro para que eu e você possamos examinar as Escrituras e termos conselho para nossas vidas. Que quer dizer que quando você se instrui na palavra de Deus, você está sendo instruído com muitos conselhos. Se eu e você nos instruir na palavra do Senhor, as decisões que nós precisamos tomar, à luz da palavra de Deus, isso vai fazer com que nós possamos viver uma vida bem-sucedida. Onde há conselheiro, o plano prospera, os planos vingam, se tornam valiosos, se tornam robustos para nossas vidas. Toda a decisão que nós tomamos debaixo da direção de Deus, do conselho de Deus, isso vai trazer alegria, vai trazer paz, vai fazer com que nós vivamos uma vida valiosa. Isso vai nos robustecer nas nossas vidas. Eles vão fazer com que você cumpra o seu propósito para realizar. Todo projeto, todo propósito, nós temos uma direção de Deus, nós vamos desfrutar do projeto, do propósito, daquilo que Deus tem para realizar. Assim como eu e você temos nossos sonhos, assim como eu e você temos nossos projetos, assim como eu e você temos nosso desígnio, Deus também tem os sonhos dele, os projetos dele, os desígnios dele, para trabalhar, para manifestar através das nossas vidas. Você precisa entender esse princípio. Assim como você tem muito sonho, muito desejo, muito desígnio, o Espírito Santo de Deus também tem para realizar. E por isso nós precisamos buscar os conselhos na palavra do Senhor. Às vezes nós achamos que o conselho e conselheiros são pessoas que caminham ao nosso redor, pessoas que estão no nosso dia a dia. Às vezes você acha que essas pessoas são bom conselheiro, pessoas às vezes até do teu círculo de amizade. Só que os conselheiros das pessoas caminham ao nosso redor tem que ter um alinhamento com a palavra de Deus. Todo conselho, toda decisão que eu e você precisamos tomar, sempre é importante de nós termos homens e mulheres que estejam orando por nós, orando junto, tomando decisões junto. Isso faz toda a diferença quando você busca um homem de Deus, uma mulher de Deus, para tomar as decisões. Isso é libertador. Se alguém de um conselho está separado, está divorciado da palavra de Deus, então isso vai causar um mal sobre as nossas vidas. Porque muitas pessoas querem nos aconselhar, mas ele não está alinhado, estão separados, estão divorciados com Deus. Então não tem como essas pessoas serem um instrumento de Deus nas nossas vidas. Esses conselhos são bom conselho? Não. O texto diz que nós devemos ouvir o conselho. Em Provérbios 8:32 diz assim, Provérbios 8:32 diz assim: agora pois, filho, ouve-me, porque felizes são os que guardam os meus mandamentos. Olha o 33. Ouve a correção e sede sábio, e não os rejeite. Então o texto está dizendo: filho, me ouve, porque aqueles que ouvem a Deus são fiéis, são felizes.
aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que aceitam a correção, aqueles que aceitam uma correção. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo as coisas certas, mas de repente alguém nos corrige, aquilo vem da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus, e quando nós aceitamos esta correção, a Bíblia diz que nós somos pessoas sábias. E diz, não rejeite as correções. Quando nós ouvimos a instrução da palavra de Deus, nós se tornamos pessoas sábias. A Bíblia diz que eu e você se tornamos pessoas sábias. Isso, se eu e você queremos ser pessoas sábias, nós precisamos ouvir os conselhos de Deus, as instruções de Deus. Isso qualifica nossas vidas, isso nos capacita para viver uma vida vitoriosa todos os dias das nossas vidas. Eu não sei se eu tenho tempo, mas gostaria de falar sobre 4 razões para que eu e você possamos viver uma vida de abundância, de abastança, de segurança, de proteção, de harmonia, de felicidade, uma vida em paz, através das instruções da palavra do Senhor. Deus quer instruir eu e você, para que eu e você sejamos pessoas sábias, Deus quer nos levar para níveis maiores. E você já alcançou tudo de Deus, mas Deus quer, Ele tem mais para operar nas nossas vidas. Você ainda não alcançou coisas maiores, porque aquilo que Deus tem para nós é infinito. Nós temos um celeiro, nós temos promessas, inúmeras promessas. Então nós precisamos aprender a receber as instruções de Deus e ouvir a voz de Deus. Então eu sempre falo, enquanto você tiver alguma dúvida no teu coração, você não toma decisão. Nós precisamos aprender a ouvirmos a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus e alicerçarmos através de homem de Deus. Porque Deus, Ele usa pessoas como anjo, Ele usa anjos também para ministrar nas nossas vidas. Então nós teremos resposta imaginável, não existente. Deus quer te dar coisas extraordinárias para mim e para você. Então nós devemos declarar debaixo de uma unção do Espírito Santo de Deus. Todas as nossas decisões nós buscamos e declaramos debaixo da unção do Espírito Santo. Veja, bem, estamos iniciando um novo tempo nas nossas vidas. Sempre, se você é um homem e mulher de Deus, não tem como você ficar estagnado. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles vivem em novidade de vida. Se você está servindo a Deus, se você está correspondendo, se você está ouvindo a Deus, se você está em comunhão com Deus, se você está debaixo desse fluxo da presença, da unção do Senhor, mesmo que você não queira, Deus vai te projetar. Mesmo que você não esteja esperando, Deus vai te colocar em nível maior, para fazer coisas grandes na sua vida e através da sua vida, nesse tempo, a cada dia das nossas vidas. Deus está nos levando para coisas ainda maiores. Deus sempre quer nos levar para coisas maiores, coisas que nós não conhecemos. E eu quero declarar que a partir de agora, Deus começa a fazer coisas novas na sua vida. Coisas que você ainda não viu, coisas que você ainda nem percebeu, nem subiu no seu coração. Estou declarando que Deus vai fazer coisas maiores na sua vida. Por isso nós precisamos pegar a palavra de Deus, tomar posse. Ele quer que você tome posse do conselho dEle, da direção dEle. Porque se eu não sou sábio, se você não for uma pessoa sábia, não tem como você galgar em níveis maiores. Sempre é muito maior daquilo que nós esperamos e imaginamos. Maior daquilo que você planejou. Pois grandes coisas Deus quer fazer, e tudo que eu e você precisamos ficarmos firmes nas promessas de Deus. Deus vai começar a fazer mudança nas nossas vidas. Eu tenho declarado que este é um ano de alinhamento, aonde que Deus começa a tratar, aonde que Deus começa a alinhar, aonde que Deus começa a se manifestar na vida de cada um de nós, porque Deus está nos preparando para um grande avivamento.
E para que eu e você possamos desfrutar de todo esse grande avivamento, nós precisamos estar alinhados à palavra de Deus, o favor de Deus, o sonho de Deus para nossas vidas, porque Deus quer começar mudança na sua vida, no seu lar, na sua empresa, no seu trabalho, porque sempre Deus tem. Não limite o poder de Deus na sua vida. Pessoas que estavam na frente, Deus vai colocar para trás, e pessoa que estava atrás, Deus vai colocar lá na frente. Vai levantar pessoas do anonimato, vai levantar empresário, homens e mulheres de negócio, vai fazer coisas grandes. Por isso, meu irmão, minha irmã, desperte. Fique atento naquilo que Deus vai começar a manifestar, os dons espirituais na sua vida, através da sua vida. Te dar sonho, te dar visão, te dar revelação, discernimento, percepção, para que você possa viver uma vida esplêndida debaixo dessa unção desse fluxo. Eu tenho sentido da parte de Deus que o Espírito Santo está manifestando na face da terra. Que Deus vai fazer coisas grandiosas sobre toda a carne. E Deus, eu declaro, e eu sei que Deus vai começar a usar as nossas crianças de uma maneira como nós nunca vimos. Deus vai levantar os pequeninos, vai começar a profetizar. Deus Pai vai começar a dar visão para muitos dos irmãos. Lá, para muitas pessoas, onde que você estiver, você é estudante, você é professor, seja a profissão que você está exercendo, Deus vai colocar pessoa na tua frente, vai usar você como instrumento de bênção para trazer uma palavra rema para essas vidas, uma revelação, uma direção, algo grandioso que eles estão passando por necessidade, e Deus vai usar você para fazer coisas grandiosas. Jovens serão levantados, num poder, numa unção, numa graça. Eu creio, eu declaro, eu libero sobre a sua vida. Eu creio que nós vamos ter vitória, que nós nunca tivemos antes. Lares cheios do Espírito Santo, família cheia do Espírito Santo, casais cheios do Espírito Santo, irmãos que quando chegarem em casa vão ver a sua esposa orando, profetizando, tendo revelação de Deus, mulheres cheias da graça de Deus. Deus vai fazer coisas tremendas para com nossas vidas. Vocês vão ver os teus filhos, Deus usando teus filhos profetizando, teus filhos falando coisas que você nunca poderia imaginar, porque o Espírito Santo de Deus que está se movendo sobre a face da terra. E por isso o Senhor está falando para que eu e você começamos a despertar os nossos corações. Eu declaro que coisas que você estava aguardando muitos anos, eu estou trazendo a existência e materializando na sua vida. Aquilo que você não conquistou durante 10 anos da sua vida, eu declaro que menos de um ano Deus colocará na sua mão, em nome de Jesus. Vai chegar de uma forma acelerada para vocês. Muitos vão dizer, pai, mas eu não tenho imóvel, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, eu tenho um sonho. E eu estou declarando, estou trazendo à existência esse sonho, esse projeto, essa liberalidade, essa porta que se abre para você nesse mês, no próximo mês, a cada dia, porque Deus é fiel à sua palavra. Como você nunca imaginou, volte para o conselho da Bíblia. Volte para a palavra de Deus. Você vai prosperar em áreas da sua vida como você nunca pôde imaginar antes. Porque Deus é fiel. Esse é o avivamento. O avivamento não é você ver somente o paralítico andando, o cego vendo. O avivamento, ele vem em todas as dimensões. Ele vem em toda a atmosfera das nossas vidas, em todas as áreas. Porque está chegando o momento, aquilo que está lá escrito no livro de Malaquias 3:18, que Deus quer que veja a diferença daqueles que servem a Ele e daqueles que não servem. Daqueles que vivem para Ele e aqueles que não vivem. Chegou esse momento, esta palavra do Senhor, essa revelação da parte de Deus para nossas vidas. Vai acontecer o crescimento em todas as áreas da sua vida, tudo que Deus quer que você creia. Nós vamos ver muita a tecnologia, a educação, na saúde, novas descobertas, revelações, coisas maiores, tremendas, acontecer diante dos nossos olhos, porque Deus é fiel à sua palavra. Por isso, alegre o teu coração, Deus vai fazer coisas muito grandes nas nossas vidas.
pessoas que nunca se abriram para o Evangelho, serão visitadas pelo Espírito Santo de uma maneira extraordinária. Pessoa que você nunca imaginaria na casa de Deus, você vai ver essas pessoas se prostrando diante do Pai e recebendo Jesus como Salvador. Serão visitadas pelo Espírito Santo. E eu tenho declarado sobre o Brasil, sobre a nossa nação, de uma maneira muito especial na agenda de Deus. Por mais que tambores tambores do inferno estão sendo rugido, mas grandes coisas que as notícias têm causado, coisas ruins estão surgindo a cada dia mais, mas o Senhor abafará todas essas coisas através do poder do Espírito Santo que está sendo liberada sobre a nossa nação. Eu sinto no meu espírito que no mês de abril em diante, metade de abril, vocês vão ver coisa na nossa nação. Eu tenho falado para alguns irmãos, olha, eu tenho sentido no meu espírito, na segunda quinzena em diante de abril, as coisas vão acontecer que vão aterrorizar essa nação, porque Deus, Ele tem palavra, Deus ama a nossa nação, e Deus tem palavra para cada um de nós. Mas não adianta somente Deus querer fazer, se eu e você não tiver com o coração aberto para Deus, se eu e você não tivermos com o nosso coração voltado para o Senhor, da presença, o desejo da presença dEle, lançar fora todo o nosso ego, toda a nossa razão, tudo aquilo que nos impede de viver esse relacionamento com o Pai. Em segundo lugar, eu quero dizer porque Deus quer que eu e você tenhamos esses conselhos. Por que Deus quer que eu e você tenhamos esse conselho? Porque os planos fracassam por falta de conselhos. Muitas vezes, os nossos planos são fracassados, porque nós não recebemos os conselhos da parte de Deus. Mas são bem-sucedidos quando há conselheiros, pessoas que oram conosco, pessoas que são usadas como instrumento de bênção para nos direcionar, para a sustentabilidade nos momentos difíceis das nossas vidas. Nós precisamos que Deus possa usar pessoas de maneira extraordinária. Quando somos instruídos na palavra de Deus, nós somos robustecidos, fortalecidos, e nós agimos através da fé e da sabedoria do Espírito Santo que habita dentro de nós. E o Espírito Santo, ele começa a soprar nos nossos corações algumas frases, alguns pensamentos, algumas estratégias, algumas direções nos nossos negócios, na nossa decisão. O próprio Espírito Santo, ele começa no seu trabalho, na sua empresa, alguma decisão que você precisa tomar. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos direcionar. Terceira coisa, Deus quer que você seja sábio. Deus quer que eu e você sejamos sábios. Ele quer que você seja aconselhado pela sua palavra. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, por quê? Para que você possa ajudar as pessoas. Se você não ouvir a palavra de Deus, se você não tem revelação da palavra de Deus, como que você vai auxiliar as pessoas? Ele quer que você seja auxiliador idôneo das pessoas. Essa era uma das coisas que batia muito forte dentro do meu espírito, no meu coração, quando comecei o ministério. Como aconselhar famílias, pessoas, empresários, homens e mulheres, no momento difícil da sua vida. Quando as coisas estão tudo bem é tão fácil, mas quando as coisas estão difíceis, de você trazer uma luz, uma direção na vida das pessoas, isso vai fazer toda a diferença. Porque muitos irmãos muitas vezes estão sentindo um pouco de ansiedade, seu coração está palpitando, muitas vezes a tristeza bate, sente uma falta de paz. Só tem uma maneira de nós curarmos quando eu estou triste, quando estou abatido, quando estou angustiado, quando estou oprimido. Às vezes você diz, mas eu não quero fazer nada, eu não quero fazer nada, eu não quero fazer nada, porque agora eu estou abatido, estou oprimido, porque eu estou ferido, estou machucado. Mas ouça isso que eu quero falar com você hoje. A Bíblia fala, o livro mais velho, o mais antigo da Bíblia, o livro de Jó.
ele conta a história de Jó, que era uma pessoa rica, uma pessoa mais rica do Oriente, uma pessoa abastada. E nós sabemos do flagelo que Jó passou, da tristeza, da dor, do abandono dos amigos, das pessoas que estavam andando com ele, da perca dos seus filhos, da perca dos seus bens, da perca da sua propriedade. O tempo que ele viveu aquele flagelo, aquela sujeira, aquele fedor, todo ferido, todo machucado, todo maltrapilho. Mas nós aprendemos. A Bíblia diz que tudo que foi escrito no Velho Testamento são sombra para nós pegarmos e aplicar nas nossas vidas. E como que Deus mudou a sorte de Jó? Como que Deus transformou a vida de Jó? Jó 42:10 diz assim: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Enquanto Jó estava sofrendo, chorando, abatido, triste, enquanto ele estava naquele flagelo, que perdeu toda, a própria mulher dele amaldiçoa Deus e morra. Mesmo assim, ele tinha princípio na sua vida, porque nós vemos que Jó, ele tinha uma preocupação, ele tinha um temor de Deus. Então a Bíblia diz que, porque Jó tinha 10 filhos, ele, esposa, eram 12, a família dele. E a Bíblia diz que ele fazia as festas, então cada mês tinha um aniversariante, ele fazia um banquete, aniversário, depois ele cultuava a Deus, depois ele pedia perdão a Deus, se porventura eles pecassem contra Deus, se porventura eles falhassem contra Deus, se porventura eles falhassem contra algum dos irmãos, alguns familiares. Então todo mês eles tinham uma festa na casa, eles celebravam, e depois dessa festa ele buscava a Deus, levantava um altar, glorificava, servia, se arrependia ali dos seus erros, dos seus pecados. Isso agradava a Deus. Nós aprendemos essa semana que o orgulho é a única coisa que Satanás não se opõe. Nós aprendemos na quarta-feira agora com o pastor Pio, que o orgulho é a única coisa que Satanás não se opõe. Ele vai se opor contra muitas coisas na sua vida, mas o orgulho, por isso que a Bíblia diz que Deus, ele resiste, o soberbo e orgulhoso, e exalta o humilde. E o texto diz que Jó, ele orou pelos seus amigos, e quando ele orou por aquelas pessoas, pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus mudou, virou o cativeiro dele, e o Senhor deu a ele tudo em dobro. No versículo 11 diz assim: então vieram ter com ele todos os seus irmãos, e de todas as suas irmãs, e com todos quanto dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram-se dele, e consolaram de todo o mal, e o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu peça de dinheiro e brinco de ouro. Quando ele tomou essa decisão de orar pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus muda o cativeiro, muda a história dele. E ali vieram os seus irmãos, ali vieram as suas irmãs, ali vieram na sua casa, vieram comer com eles, e todos trouxeram dinheiro, trouxeram presente, trouxeram riqueza, trouxeram brincos. Muitas vezes nós também passamos por momento difícil, muitas vezes nós choramos, muitas vezes derramamos lágrima, muitas vezes nós somos injustiçados, muitas vezes nós somos perseguidos, muitas vezes Satanás usa pessoas para nos machucar, para nos ferir, para sangrar o nosso coração, muitas vezes nós sentimos como se estivesse na cinza. Mas quando nós se levantamos debaixo, sabemos do projeto que Deus tem para nós. Talvez muitos de nós tenham passado, talvez muitos de vocês que estão assistindo passaram na sua infância momentos difíceis como eu passei no passado. De falta de tudo, de necessidade, de sofrimento, de apanhar, de sofrer, de injustiçado, de ter vontade de ter alguma coisa e não conseguir, de desprezo, de perseguições, de mentira, de calúnias.
de muitos dardos, de muitas línguas, de muitas oposições contra nossas vidas. Mas Deus, eu quero profetizar para vocês que neste dia, Deus está virando esse cativeiro. Eu quero profetizar na sua vida, no seu lar, você que está assistindo, você que vai assistir essa live, eu quero profetizar sobre a sua vida, que chegará muitas pessoas na sua casa com presente, com riqueza, vão abençoar, e Deus está falando que é Ele que está dizendo, porque Ele ama você. Muitos de vocês vão receber presente, muitos de vocês vão receber brincos de ouro, muitos de vocês vão receber colares, muitos de vocês vão receber veste, muitos de vocês vão receber um tênis de marca, muitos de vocês vão receber tantos presentes da parte de Deus, porque Deus usa a pessoa, Ele pode usar anjo, mas Ele pode usar pessoas como anjo também para nos abençoar. Eu estou declarando na sua vida, talvez você passou humilhação, tristeza, dor, sangrando, choro, tristeza, abandono, solidão. Mas eu quero me levanto com uma voz profética sobre a sua vida. Que Deus te tira do estado que você está. E Ele projeta você para coisas maiores. E muitos irmãos chegarão até você, muitos vão na tua casa, muitos vão abençoar a sua vida, e é Deus falando porque Ele ama você, é uma prova de amor que Deus tem pela sua vida. E nós precisamos aprender esse princípio. A única maneira de parar esta inquietação no teu coração é quando você começa a ajudar as pessoas. Se você assim, só assim você terá uma vitória total, uma paz total, uma alegria total, a totalidade de Deus no teu coração. Quando você começar a servir as pessoas, estender as suas mãos para que você possa ser um canal de bênção na vida dessa pessoa, que você se sinta um instrumento na vida dessa pessoa. E eu quero profetizar sobre essa igreja que Deus vai te levantar e vai enviar você também em muitos lares para que você abençoe as pessoas. Porque Ele vai liberar recurso através da sua vida, em nome de Jesus. Receba essa instrução do Senhor. Isso vai desencadear coisas grandes, poderosas no seu ministério, no seu chamado, no seu projeto, na sua vida, como você nunca imaginou antes. Em todas as áreas da sua vida, eu me levanto com uma voz profética para profetizar e declarar sobre a sua vida esse novo tempo, esse novo ciclo. Pessoas que te humilharam, pessoas que pisaram em cima de você, pessoas que te perseguiram, pessoas que condenaram você, Deus vai levar na sua casa, vai trazer a sua casa, e Deus vai dizer: eu estou honrando você, porque eu amo você. E Deus vai usar as nossas vidas para você também vai receber todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Porque Deus abençoa a vida através de vida. Se coloque na presença de Deus e tome posse daquilo que você abra seu coração e diga: Deus, usa a minha vida. Deus, a qualquer hora, a qualquer momento eu estou aqui, eu sou um instrumento nas tuas mãos. Deixe o Espírito de Deus se manifestar através da sua vida. Existem pessoas que são capazes, mas nunca estão disponíveis. Você é capaz, mas você não está disponível. Querido, está na hora de nós sermos capazes, está na hora de nós estarmos disponíveis, para que Deus possa realizar coisas grandiosas nas nossas vidas. Está na hora de você dizer sim para Deus, e estender as mãos para as pessoas, e acolher as pessoas, porque uma pessoa, uma alma sem Jesus, ela vai para o inferno. E Deus nos dá todos os recursos para que nós possamos cuidar, instruir, aconselhar, porque nós precisamos ter uma mentalidade diferente. Todos nós, a Bíblia diz que Deus nos fez rei e sacerdote. Um rei, um sacerdote, ele tem que ter uma mentalidade diferente. Eu vou contar aqui um pouquinho que você já conhece. Quando a rainha Esther entrou na presença do rei Assuero, a rainha Esther, ela não havia pedido nada. Ela não havia pedido nada para o rei. Esther capítulo 5, versículo 2 e 3. Só para nós refletir aqui, quero que você entenda aqui.
Foi as palavras que Deus colocou no meu espírito nesse dia. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava em pé no pátio, alçou favor dele. Ela alçou favor dele. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther, pois, chegou-se e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que é, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Todos conhecem a história. O rei disse: ó rainha Esther, eu te dou a metade do meu reino. Mas ela não tinha pedido nada para o rei. Ela não pediu nada. Mas foi o simples fato dela entrar na presença do rei, diante do trono do rei. Queridos, os reis, eles pensam diferente de nós, das pessoas. Ele sabe que ele nunca viverá em crise. O rei sabe que nunca terá escassez. O rei sabe que sempre terá abundância. Por isso ele sempre disponibiliza a metade de tudo que ele tem. Porque ele sabe que nada vai fazer falta para ele. Quando eu e você entrarmos na presença do Pai, você sabe que no mínimo você vai ter o direito da metade do reino dele. A rainha Esther é um tipo da figura da igreja. O rei é um tipo da figura de Cristo. Queridos irmãos, Jesus está dizendo: filhinhos, antes de você pedir, eu já lhe dei a metade de tudo aquilo que é meu. Antes de você pedir, eu já entrego a metade de tudo aquilo. A Bíblia diz que nós não somos herdeiros, não somos co-herdeiros em Cristo. É isso que Deus está nos ensinando agora, que nós devemos passar adiante aquilo que Ele tem nos dado. Que nós, a unção, a virtude, a graça, o favor. Se você servir as pessoas, você será capaz. Você viverá uma vida de paz, de alegria, de contentamento, de satisfação. Talvez você está pensando: pastor, eu já ajudei tantas pessoas, como eu também já ajudei. E essas pessoas falaram mal de mim, essas pessoas me perseguiram, essas pessoas me traíram, me apunhalaram pelas costas. Agora eu não me encontro em disposição de ajudar as pessoas. Por quê? Porque Deus abençoa a vida através de vida. Deus sara a vida através de vida. Deus cura a vida através de vida. Deus transforma a vida através de vida. E o nosso adversário, ele sabe como Deus trabalha o reino. Então ele procura usar situações para ferir, para machucar, para você não servir. Porque quando nós servimos o reino de Deus, Satanás sabe que Deus não fica devedor para ninguém. E muitas vezes nós servimos, nós trabalhamos, nós somos úteis, fizemos tantas coisas, mas fomos traídos, fomos enganados, fomos frustrados, fomos apunhalados pelas costas. Querido, essa questão não está na nossa alçada. Quando eu e você ajudamos alguém, você não deve ajudar por interesse algum. Eu ajudo porque eu estou semeando na vida daquela pessoa. O que ela fizer não me interessa, o que ela fará com aquela semente não me interessa. A nossa missão é abençoar as vidas, semear nas vidas. A nossa satisfação é servir o reino de Deus. A Bíblia diz que nós fomos instruídos para abençoarmos, para que nós devemos sermos instrumento para que nós sejamos sábios. É isso que Deus quer de mim, de você. Que você seja o instrumento na mão de Deus, para tocar, para libertar, para transformar, para sarar os corações. Talvez você já foi ferido, talvez você foi machucado, talvez você é frustrado.
Quantas pessoas, se você olhar o exército de Deus, você vê muitos soldados de Deus caído, abatido, desanimado, frustrado, porque o momento da sua vida ele foi ferido, foi machucado. Infelizmente o único exército, eu servi o exército, e no exército tem uma condição que você nunca deixa um soldado ferido para trás. Você nunca deixa um soldado ferido para trás. Nós fazíamos muitas instruções, e nós fazíamos muitos simulados de soldado que era picado por uma serpente. Nós tínhamos que fazer um torniquete, chupar na perna, no braço daquela pessoa, atravessar aquela pessoa numa maca pelo rio, carregar aquela pessoa nas costas, fazer uma simulação, uma pessoa que tinha quebrado a coluna, por exemplo. E nós fazíamos todo tipo de trabalho, todo tipo de instrução. E a ordem, você nunca deixa um irmão, nunca deixa um amigo de farda, você nunca deixa o seu irmão para trás. O único exército que deixa as pessoas feridas para trás, infelizmente, é a igreja de Cristo. O único exército. Deus nos deu unção, Deus nos deu a palavra, Deus derramou do seu espírito no nosso coração, Ele derramou do seu coração no nosso espírito. Deus prosperou nas nossas vidas, para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Tem área das nossas vidas que nós precisamos de uma libertação, tem área das nossas vidas que nós precisamos de cura. Provérbios 6, versículo 1. Provérbios 6, versículo 1 diz assim: filho meu, não te esqueça das minhas instruções, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão largura de dia e anos de vida de paz. Quando eu atento à palavra do Senhor, quando eu atento à instrução da palavra de Deus, isso vai fazer com que eu tenha larguras, vou viver muito na face da terra, anos de vida, anos de paz. Tem pessoas que vivem uma vida de tribulações, dor, tristeza, sofrimento dentro da casa de Deus, dentro do exército de Deus. Por quê? Porque não tem ouvido, ouve mas não pratica, escuta mas não cede. Nós precisamos ser sábios para deixar um legado para os nossos filhos, uma herança para nossas gerações. Precisamos deixar um legado para a próxima geração. Jesus não voltará até que Ele cumpra o propósito dEle nas nossas vidas. Para eles, Deus quer que nós sejamos o instrumento para abrir porta para outras gerações, porque mostrar o amor de Deus pelas vidas, uma geração com uma nova mentalidade, uma geração um novo modelo, ter uma vida de oração, uma vida de comunhão. Deus quer que nós deixamos essa marca para nossos filhos. Por isso, existe alguns pecados que assolam nossas vidas ainda hoje. Nós precisamos vencer o gigante que tem se levantado contra nossas vidas, porque Deus quer fazer coisas grandiosas nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus quer usar eu e você para tocar a outras gerações, que nossos filhos olhem para nós, que você não minta para seus filhos, que você seja fiel com os seus filhos, que você seja fiel com a sua esposa, que você seja fiel com o teu esposo, que você viva uma vida transparente dentro do teu lar. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tenha a mentalidade de rei, tenha a mentalidade de sacerdote, viva uma vida plena na presença de Deus, porque nós estamos diante dos olhos que vê todas as coisas, nada vai ficar escondido diante dos olhos do Senhor. Todos os dias, todos nós um dia estaremos diante do trono do Pai. Deus está me levantando com uma voz profética nessa noite. Deus tem uma promessa de um grande avivamento, de coisas grandes e poderosas para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas, porque Deus é fiel à sua palavra. Nós somos mais que vencedor.
Se você vencer todas essas áreas, você vai ser deixado como semente, vitória para a sua família, conquista, triunfo, relacionamento. Você vai deixar um legado para a próxima geração. Por isso nós recebemos as instruções de Deus, o conselho do Senhor. Deus está falando comigo e com você, para que nós possamos deixar legado para a nossa geração. Provérbios 11:14, para nós encerrarmos. Provérbios 11:14. Quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiro há segurança. Essa é a palavra que Deus deu para mim e para você. Que nós sejamos uma vida vitoriosa. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé, aqueles que tiverem condições. Se você está cansado a semana, pode ficar sentado mesmo, mas você que tem a disposição, nós vamos cantar a parte do cântico aqui. Eu sinto um amor de Deus muito grande por nossas vidas, e eu estou declarando que durante essa preleção, vidas estão sendo curadas, vidas estão sendo tratadas, vidas estão sendo libertas. Se prepare que Deus quer usar você. Se prepare que Deus quer usar você, para você ter uma experiência que você nunca teve antes. Eu estava orando nesse dia, e Deus me deu um recado, e eu vou mandar um recado para alguns irmãos da igreja, e que você esteja atento àquilo que Deus vai falar com você. Amém, irmãos? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.